No meio do Oceano Pacífico, numa ilha remota, existe uma cidade inteira construída em cima da água. Quase 100 ilhas artificiais, separadas por canais, todas erguidas com milhões de toneladas de colunas gigantes de pedra vulcânica, algumas pesando 50 toneladas, empilhadas como troncos de madeira. Foi construída há cerca de 900 anos, num lugar sem metal, sem roda e sem nenhuma tecnologia óbvia para transportar pedra por mar. E a lenda local diz que as pedras voaram até lá. Este é o Arquivo Mistério, Namadol, a Veneza do Pacífico. A única cidade antiga do mundo construída sobre um recife de coral no meio do mar. Hoje eu separo que a ciência já descobriu do que ainda é um enigma de logística que ninguém reproduziu. Abre o arquivo comigo. Primeiro, onde estamos? Namadol fica ao largo da ilha de Pohnpei, na Micronésia, um dos cantos mais isolados do planeta. O nome significa algo como espaços entre, uma referência aos canais que cortam a cidade. Foi o centro cerimonial e político da dinastia Saldeleur, que governou Pohnpei por séculos. Reis, sacerdotes e nobres viviam ali, cercados de água salgada por todos os lados. E a construção é o assombro. Namadol é feita de colunas de basalto, pedra vulcânica que se forma naturalmente em colunas hexagonais, longas e retas, quase como vigas prontas da natureza. Os construtores empilharam essas colunas em camadas cruzadas, como quem monta uma fogueira ou uma parede de troncos, criando plataformas e muros de até 7 ou 8 metros de altura. Nenhuma argamassa. Só o peso e o encaixe segurando tudo. Agora os números que assombram. Estima-se que Namadol contenha cerca de 750 mil toneladas de basalto, distribuídas em quase 100 ilhotas artificiais construídas sobre o recife. Algumas colunas individuais pesam de 5 a 50 toneladas. E o detalhe cruel, a pedreira de basalto mais provável fica do outro lado da ilha de Pohnpei ou até em ilhas vizinhas, a dezenas de quilômetros por mar aberto. E aí está o enigma central que a ciência ainda debate. Como transportaram 750 mil toneladas de basalto por mar, sem guindastes, sem metal, sem roda e sem navios grandes? Colunas de 50 toneladas atravessando quilômetros de oceano em canoas? Os cálculos mostram que seria preciso um esforço colossal, sustentado por gerações. A hipótese principal: balsas e jangadas de bambu, aproveitando maré alta para flutuar a pedra e depois arrastando com cordas de fibra. Provável, mas ninguém nunca reproduziu o feito com uma coluna de 50 toneladas. A lenda local dá a própria resposta, e ela é linda. Segundo a tradição oral de Pohnpei, 2 irmãos feiticeiros, Olisipa e Olosopa, teriam construído Namadol usando magia, fazendo as pedras gigantes voarem pelo ar até seus lugares, guiadas por um dragão. Por séculos, os habitantes explicaram o impossível do único jeito que fazia sentido. Se nenhum homem poderia carregar aquilo, então foram poderes sobrenaturais. É a mesma resposta que a humanidade dá diante de toda engenharia grande demais. Então, vamos ao que a ciência responde. A datação por carbono mostra que a construção principal aconteceu entre os séculos XII e XIII, embora a ocupação do local seja bem mais antiga. Não há mistério sobre quem construiu. Foi o povo de Pohnpei, a dinastia Saldeleur, com uma organização social poderosa capaz de mobilizar milhares de trabalhadores por gerações. O sobrenatural da lenda é, na real, a assinatura de uma sociedade muito mais organizada e engenhosa do que se imaginava para uma ilha isolada do Pacífico. E a engenharia hidráulica é subestimada. Namadol não é só pedra empilhada. Tem um sistema de canais que enche e esvazia com as marés, quebra-mares protegendo a cidade das ondas e ilhotas com funções específicas. Uma para os sacerdotes, uma para preparar comida, uma que era uma piscina de tartarugas sagradas e até uma tumba real numa ilha central. É uma cidade planejada sobre a água, com zoneamento, num lugar onde construir qualquer coisa já é um desafio.
Mas o que a ciência não fecha por completo continua sendo logística na escala real. Uma coisa é aceitar que balsas e marés permitem mover basalto. Outra é explicar, em detalhe, como um povo insular sem metal moveu 750 mil toneladas, incluindo colunas de 50 toneladas, por mar aberto, e as empilhou com precisão a 8 metros de altura sobre um recife instável. Cada tentativa moderna de estimar o esforço chega a números que beiram o impossível para a população da ilha na época. O como exato segue sendo o coração do enigma. E tem o mistério do fim. Por volta do século XVII, Nama-Adol foi abandonada. A dinastia Saldeleur caiu, a população da região diminuiu e a cidade sobre a água foi engolida pela selva e pelo mar. Ninguém sabe ao certo por quê. Guerras, mudanças climáticas, esgotamento de recursos. Hoje, as ruínas ficam semi-submersas, cobertas de mangue, num silêncio perturbador. Os moradores locais evitam passar a noite ali. Dizem que os espíritos dos reis ainda guardam a cidade. Precisa enfrentar a lenda alienígena, porque Nama-Adol também virou alvo. Não foram extraterrestres, nem um continente perdido chamado Mu-Lemúria. Nama-Adol é obra dos ancestrais dos habitantes atuais de Pohnpei, um feito humano, polinésio e micronésio de organização e engenharia. Acreditar a aliens é, de novo, apagar o mérito de um povo insular que fez o quase impossível com fibra, pedra e maré. O mistério não é quem os ajudou. É a dimensão do que eles conseguiram sozinhos, no meio do nada. O placar dos fatos. Confirmado, Nama-Adol existe, quase 100 ilhotas artificiais, cerca de 750 mil toneladas de basalto, colunas de até 50 toneladas empilhadas sem argamassa, construída pela dinastia Saldeleur entre os séculos XII e XIII, com sistema de canais e zoneamento urbano, e é patrimônio mundial da Unesco. Nada disso depende de sobrenatural. Ainda em aberto, o método exato de transporte do basalto pesado por mar, como empilharam colunas de dezenas de toneladas a 8 metros de altura sobre o Recife e as causas precisas do abandono. As ruínas se degradam rápido no clima tropical e boa parte ainda não foi escavada. Nama-Adol guarda capítulos debaixo do mangue e da água que talvez nunca sejam totalmente lidos. Meu veredito para este arquivo. Nama-Adol é o lembrete de que civilização avançada não precisa de metal nem de roda. Um povo do Pacífico, numa das ilhas mais isoladas da Terra, ergueu uma cidade sobre o oceano com colunas de pedra do tamanho de carros, e a ameaça hoje é o próprio tempo. Nama-Adol está se degradando rápido. O mangue avança rachando os muros com as raízes, as marés corroem as bases, e o clima tropical acelera tudo. A Unesco colocou o sítio na lista de patrimônio em perigo. Existe uma corrida contra o relógio para documentar e estabilizar a cidade antes que o mar e a selva reivindiquem de volta o que os Saldeleur tomaram deles há 900 anos. O mistério pode se perder antes de ser resolvido. Para dimensionar o feito no contexto do Pacífico, os mesmos povos navegadores que colonizaram ilhas a milhares de quilômetros umas das outras, só com canoas e as estrelas, também ergueram os Moai na ilha de Páscoa e as plataformas de Tonga. Nama-Adol é parte dessa mesma genialidade oceânica, uma civilização da água que dominou o mar e a pedra em escalas que a gente, do continente, custa imaginar. Não é um milagre isolado. É a assinatura de um povo que fez do impossível a sua rotina. E você? Aposta nas balsas e marés ou acha que ainda falta uma peça para explicar 750 mil toneladas no meio do mar? E por que será que abandonaram uma cidade tão impressionante? Deixa teu veredito nos comentários. Se inscreve e ativa o sininho. Um mistério novo todo dia e um arquivo completo toda semana. O arquivo nunca fecha de verdade.